Olá, bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Varanda com a Neuza Roças. Eu tenho aqui hoje como convidada Sara Pereira Lopes. Ela é doula que é facilitadora de partos. É isso, estou a falar certo, né? Posso dizer assim, ela não é parturiente, pessoal. Ela ajuda as mães durante o processo da gravidez e durante o parto. E se quiserem também pós-parto, ela está ali, aquela pessoa muito fofa. Quem conhece a Sara nas redes sociais, ela está mesmo como Sara Doula, no Instagram, no Facebook, é privado, não precisam saber. Não. E então, Sara, faça as honras da casa aí para trás. Olá, vou dizer olá a todos. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Ou boa tarde ou bom dia, dependendo de que horas vocês ouçam ao programa da Neuza. Parabéns, Neuza, por esse programa. Muitos parabéns pela tua iniciativa. Obrigada. É assim mesmo, vamos para frente. Força na peruca que a gente vai. É isso aí. E pronto, sou doula, que é o que eu chamo a melhor amiga das grávidas. Ajudo na preparação para o parto, estou lá também durante o parto todo a dar todo o apoio emocional, físico, para que o parto seja uma experiência positiva. Nós estamos habituados a ver o parto como um bicho de 7 cabeças, mas o trabalho da doula, o objetivo da doula é dar uma experiência o mais positiva possível. Então, para isso é preciso preparação e depois é preciso ter um bom acompanhamento de alguém que te esteja a fazer sentir bem, acolhida, apoiada, amada durante o teu trabalho de parto. É isso que eu estou lá para fazer. Pronto. Então, é assim, eu faço sempre uma introdução, eu digo sempre às pessoas como é que eu conheço cada um dos meus convidados. Ok. Eu já conheço-te há 1500 anos. Pode ser mesmo aí. 1500 anos, acho que devíamos ter 20 e poucos anos. 20 anos por aí quando nós nos conhecemos. E quando eu conheci a Sara, ela ainda era bailarina. Era bailarina, depois a Sara tornou-se yogini, depois a Sara chegou nessa. Eu gosto de dizer que as pessoas passam por uma metamorfose e a Sara finalmente aflorou para a doula. E eu não sei se eu ainda vou mudar mais. Sim, nós estamos em constante mudança. Exatamente. E pronto, um dos motivos que eu chamei a Sara para esta conversa comigo hoje foi porque nós já falamos, como eu disse, nós já nos conhecemos há muitos anos e claro que ao longo dos anos fomos partilhando experiências, né, de vidas e às vezes umas muito pessoais, outras nem tanto, inclusive um bocadinho sobre os nossos estados emocionais, de saúde mental e por aí vai. Mas o que me fez mesmo chamar é que há uns anos atrás, acho que há uns 3 anos, por aí, ou 4, a Sara foi convidada para o TEDx Angola e ela subiu ao palco e contou-nos um bocado da história de vida dela, principalmente como foi estar grávida e ter uma depressão e principalmente uma depressão pós-parto. E uma das coisas que eu mais ouvia às vezes durante quando eu fosse ter os episódios e tudo, e uma vez ouvi de alguém e foi no serviço, eu lembro-me que doeu-me tanto que eu fui ter uma crise, literalmente eu levantei e fui ter o meu episódio na casa de banho. Foi do tipo, mas não tem tempo de ter depressão, não tem ansiedade, não sei o quê. Ou então de que depressão pós-parto é frescura, ou então só associam a pessoas que têm depressão pós-parto aquelas que tiveram algum tipo de trauma. Que eu acho que não é o caso, porque no primeiro episódio, por exemplo, eu falei com a Tchela e ela disse nem sempre precisamos às vezes ter um trauma para sofrer uma doença mental. Por exemplo, no meu caso, sim, eu tive uma série de traumas e coisas na vida, mas há quem não tenha, né? Porque as pessoas associam muito a ansiedade e depressão com doença de rico, com não sei o quê, ou então foi infelizmente estuprada, ou foi não sei, e tudo mais. Que, por exemplo, eu sei que não foi o teu caso. Né? Porque até foi uma criança desejada, mas isso não te impediu, por exemplo, de teres uma gravidez difícil, não sei, corrige-me se depois eu estiver errada, ou um pós-parto mais traumático, que foi para ti. E tu partilhaste essa história. Na altura, e eu não tenho filhos, vocês sabem, eu tenho afilhadas e sobrinhos que eu amo de paixão. E eu preocupo muito, né? E acho que principalmente depois de ouvir o teu TEDx, eu passei a olhar para as minhas amigas gestantes, elas até sabem, de uma forma diferente.
É quando eu sei que elas estão grávidas, eu preocupo sempre muito mais com a mãe. Claro que eu continuo a amar mais as crianças. Eu digo, vocês têm filhos, eu gosto mais dos vossos filhos do que vocês. Elas odeiam, é engraçado, mas é verdade. Mas eu preocupo-me sempre com o bem-estar delas, de saber como é que elas estão e tudo mais. Claro que eu não consigo dar conselhos, porque eu não tenho essa experiência. Então eu queria, se puderes, por favor, se não for muito invasivo, óbvio, que partilhasse um bocadinho a tua história, e se puderes explicar mais ou menos como é que foi o processo, e agora como doula, o que é que as pessoas podem ou não fazer para se tornar tudo mais leve. Bom, começar pelo princípio dos princípios dos princípios dos princípios. Eu creio que a minha depressão pós-parto deve ter tido início bem antes na minha vida, não é? E então foi tudo uma bolinhazinha, que tipo uma bola de neve vai começando a ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E eu digo isso porque havia muita ansiedade envolvida em todo o processo, desde os meus 17 anos, por aí, digamos assim. Eu tive o meu filho aos 25. E então, digo 17 anos porquê? Porque aos 17 anos foi a primeira vez que eu fui fazer uma cirurgia para diagnosticar endometriose. E eu tenho endometriose, mas não me foi diagnosticada endometriose. Endometriose é uma doença do foro reprodutivo e que nos põe em risco de infertilidade. E então, quando eu fui fazer esta primeira cirurgia, era suposto detectar-se endometriose, porque já desde os 13 anos que havia suspeita de endometriose, e não se fazia o diagnóstico, porque naquele tempo só por cirurgia, e não se ia fazer uma cirurgia a uma criança. O médico não diagnostica endometriose. Fast forward, 19 anos, vou a uma ginecologista com as fotos desta cirurgia feita aos 17 anos, e ela olha para aquilo e diz, não, há aqui endometriose e a tua fertilidade já está comprometida. Tu já não podes ter filhos naturalmente. E então, a partir de um momento desses, aos 19 anos, com endometriose, com o medo de já não poder ter filhos mesmo naturalmente. Que não tivesses planos, tiraram-te essa opção. Exatamente. Isso. Porque se calhar nem querias, nem estavas a pensar, aos 19 ninguém pensa em ter filho. Ninguém pensa. Mas já estão a tirar a opção de dizerem, pá, tu não tens escolha, tu não vais ter. Já estão a tirar a opção de planear a tua vida para, vou estudar, vou trabalhar, vou me casar e depois vou ter filhos. Ou então, vou só estudar e trabalhar, e se eu quiser, né? Exatamente. Não tiraram a opção da liberdade de escolheres entre quero ter ou não quero ter. Se eu te disseram, pá, tu já não tens essa escolha. Exato. Isso pesa. Então, a partir daí, ter filhos já começa a ser a prioridade e o alerta. Não só para ti, mas para a tua família toda. E então, por mais que a família não tivesse a fazer pressão, a esse medo, a essa ansiedade e esse sentido de que temos todos uma missão de ajudar a Sara a ter um filho, né? E então, não é dito, não é falado, mas está tudo... Está ali. Está na energia. É muito sutil. É do estás a apresentar um namorado e meio que lhe dizem diretamente, façam filho. Né? Vem aquelas piadas bem sutis, olha, vou te pagar para engravidar a minha sobrinha. Mas está ali. Exatamente. Então, daí até aos meus 22 anos, que foi quando eu conheci o Rui, foi muito um namorado e outro namorado, e depois veio o Rui, eu conheci o Rui e lá decidimos ter um filho, né? Antes de casar, antes de tudo, a prioridade era ter um filho. Então, aos 22 ainda ficamos... Não, acho que eu conheci o Rui... Sim, conheci o Rui aos 22, 23... 24, por aí. Não é? Fomos para uma clínica de fertilidade e fazer todo o tratamento de fertilidade que é necessário, não é? Imagina, há 24 anos estás a fazer um tratamento de fertilidade e tu estás na clínica a olhar para um monte de outras mulheres que são mais velhas que tu. Sim, porque normalmente estamos sempre habituadas a ouvir e ver histórias, e eu já presenciei histórias dentro da minha família também, de pessoas bem mais velhas a dizerem, não, nós estamos aí a fazer in vitro. Tu nunca vais pensar que alguém de 20 e poucos anos, agora na nossa faixa etária, né? Temos a mesma idade, 33, ouvimos, não,
eu estou a fazer uma inseminação in vitro e do tipo, estou nova ainda. Yeah. Tipo, daqui a 10 anos faz sentido, mas agora, tipo, há 10 anos atrás não faz sentido. Mas era aquela pressão dos médicos dizerem, sempre que vais a uma consulta com um médico, sempre que tens uma crise com um endometrioma, com um quisto, com seja lá o que for, então tens que engravidar o mais rapidamente possível. Tipo, põe isso como tua prioridade sempre que vais ao médico. Até hoje, eu já tenho um filho, mas até hoje então, e o próximo? Sempre que eu for a uma consulta de ginecologia. Cobrança, vamos ainda falar um bocadinho sobre, vamos pôr da parte, essa cobrança que põe nas pessoas. Tipo, não fazes filho, quando é que vais fazer filho? Exato. Fazes o filho, quando é que fazes o próximo? Fazes um, mas tipo, não vais fazer só 2 e lá tens 3, 4. Mas também tens muitos filhos. Exato. É o seguinte, vamos ainda falar um bocado, eu gosto sempre de pôr essa parte, dar sempre esse alerta às pessoas. As pessoas são livres de escolher o que elas querem. Existem pessoas, eu acho, que decidem, não quero ter filhos, e está tudo bem. Existem pessoas que planeiam a vida dela dizer, acho que eu só quero ter filho aos 40, aos 49, mas não é porque, para ela, o tempo de um não é o tempo do outro, para ela não é tarde, se calhar para ela foi do tipo, ela fez um plano inteiro. Existem casais que não querem ter filhos e não deixam de ser família. Existem casais que só querem mesmo ter um filho porque na cabeça deles não faz sentido estar a trazer 2, 3, 4, porque querem se calhar prestar mais atenção nessa criança ou outra. Sim, existem aquelas pessoas que têm tipo 10 filhos e dão o mesmo amor ou não dão o mesmo amor, mas de novo, não cabe nem aos nossos familiares, nem aos nossos amigos, nem aos nossos vizinhos, nem a ninguém neste mundo decidir por nós e nos dizer o que é o certo, o que é o errado, porque no final do dia, quem sabe o que é certo, o que é errado, para nós mesmos, somos nós. Então, nem o médico, eu lembro-me que eu já deixei de ir a ginecologistas aqui em Angola por causa disso. Porque tu entras, já uma coisa assim, foi mesmo um absurdo. Eu tinha 19 anos, 19 ou 20 anos. Eu já estava nos Estados Unidos, não me lembro. E toda vez que nós, aliás, tu também estudaste fora e sabes muito bem, toda vez que nós viéssemos para aqui, para Luanda, a primeira coisa que nós tínhamos era infecção urinária. Sim. Porque era as águas, era não sei o quê, porque ficávamos lá tipo 2, 3 anos, não tínhamos absolutamente nada. Chegas em Luanda, tipo uma semana, ou estás com infecção urinária, ou estás com paludismo, uma candidíase, e às vezes não é porque tu tens muitos parceiros, mas é mesmo tipo o ambiente aqui não favorecia. E eu lembro-me que eu fui a uma clínica fazer uma consulta e na altura era uma senhora mais velha, como passava um certo conforto. E ela pergunta-me assim, já tiveste quantos parceiros sexuais? Que é uma pergunta normal para o ginecologista, né? Às vezes. Eu já acho que não é. Eu também acho, assim, na altura eu achava que sim. Eu acho que é uma pergunta muito machista. E invasiva, principalmente. Porque acho que não tem nada. Às vezes, se calhar, pode que é de controle. Tinha uma amiga que falava em gestão de vaginas. Pois. Que o médico tem que te fazer essa pergunta incómoda para te fazer sentir que tu deves ter o menor número de parceiros possível. Pois, porque se calhar eu acho que quando os homens vão, não sei, um dia vou entrevistar os homens e vou perguntar se eles querem falar, se quando vão ao urologista também eles perguntam quantas parceiras é que eles tiveram. Não perguntam, estás a ver? E então, ela fez-me essa pergunta, 19 anos. Não é porque às vezes tiveste 1500 parceiros, mas porque muitas vezes tu nem memorizas o número, tu lembras dos nomes dos indivíduos que passaram pela tua vida. E eu literalmente fiz aquela cara do tipo, hold on, espera, estou a namorar com fulano, antes do fulano foi o ciclano, essa coisa. E ela foi assim, 10, 20. Uau. Eu olhei para ela e disse, não, 2. Eu só estava mesmo a lembrar o nome do segundo indivíduo, do primeiro indivíduo. E eu lembro-me que eu saí dali, ela mandou-me voltar depois dali. Eu saí dali e disse, olha, por favor, eu gostaria de marcar uma consulta com uma outra pessoa. O que é que se passa? Eu disse, não quero. Mas ela é muito boa. Eu disse, não quero. Ela é a melhor. Não me interessa, eu não quero. Eu tive um episódio parecido, mas foi muito pior, porque foi num dia em que eu estava a ter uma crise de muita dor mesmo. E a primeira coisa que se faz se uma pessoa está com muita dor é neutralizar a dor. Mas o ginecologista achou que ele tinha que me fazer a consulta nas calmas e eu a contorcer-me de dor, e eu depois disse, é morfina, para se ver quanta dor é que eu tinha. Estavas a sofrer. Exatamente, eu a contorcer-me de dor e ele a perguntar-me quantos parceiros sexuais eu tinha tido. Faz
tipo, alguma diferença para o meu momento de dor A ali, minha dor não saber quantos justifica. parceiros sexuais eu tive. Exato. Até porque eu estou com dor por causa de uma doença que não tem nada a ver com transmissão sexual. Yeah. É uma pergunta que tem muito mais de controle social do comportamento sexual da mulher do que falar realmente sobre a saúde sexual da mulher. E para chegarmos nessa parte, é para dizer que esse tipo de pergunta mexe horrores com o nosso psicológico. É que tu acabas por criar um monstrinho pequenino acabam por criar um monstrinho nas nossas cabeças do tipo, ai não, eu sou e assado e cozido. Exatamente. E se está alguma coisa de errado comigo foi porque eu namorei com várias Exatamente. E quando eu digo esse monstrinho, que pode ou não, às vezes, transformar isso numa crise depressiva, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, numa crise de qualquer coisa, porque é uma palavra, é uma forma que lidam conosco. Nós as mulheres, eu acho, né? Eu declaro que também os homens sofrem bastante, eu não vou descartar. Mas nós as mulheres já sofremos tanta pressão da sociedade nisso tudo. E vem mais a pessoa que fez o juramento de Hipócrates. É a primeira pessoa que te põe mais... É um jogo psicológico. É um jogo psicológico. Então, tu quando me dizes que tipo, tu vais ao médico e o médico está a perguntar quando é que tu vais ter outro filho... É outra pressão psicológica. É outra pressão psicológica. Amanhã tu tens um surto. Este médico nunca vai pensar na cabeça dele. Não vai juntar... Que tipo, foi aquela palavra que ele disse que fez tu chegares onde estás agora. Exatamente. Mas pronto, estavas ali a dizer que agora continuas, mesmo que sempre estavas com o médico. Pronto, ainda agora quando vou ao médico me perguntam, então, e o próximo? Então a pressão e a ansiedade por ter um filho era muito grande. E depois quando a gente vai fazer um tratamento de fertilidade, a pressão e a ansiedade para que dê tudo certo. Apesar de eu ter tido um médico 5 estrelas espetacular e que me dizia, vai dar certo, nem te preocupes porque tu és muito nova e ainda bem que vieste assim tão nova, porque quanto mais nova, mais são as tuas chances de sucesso. Não te preocupes, vai dar tudo certo. Sempre há pressão. E depois a pessoa sempre procura um escape, um lugar onde possa encontrar apoio e vais atrás dos fóruns onde estão as outras tentantes. Esquece, aí é pior. Há muita negatividade aí. Olha. Entrei li, eu disse, ok, fora daqui. Não fica aí. Há muita negatividade, há muita dúvida, há muita insegurança lá que é partilhada. Sobre os fóruns, outra parte. Eu lembro-me que o ano passado, quando eu estava ainda no meio das crises, eu partilhei antes de divulgar assim para o mundo, eu partilhei com um pequeno grupo de amigas. E uma delas, não foi por mal, eu até sei, ela adicionou-me num grupo no Facebook que tinha raparigas que sofriam disso, tipo ansiedade, depressão e tudo mais. Olha, eu comecei a ler aquilo, era tão mais deprimente. A vontade de partilhar a dor, eu entendo, nós temos necessidade de partilhar, mas ser um grupo de apoio, eu acho que a pior coisa é começar a continuar a comparar dores, dizes, olha, eu acordei com vontade de cortar os pulsos, ou não sei o quê. Eu tipo, eu estou a tentar sair disso, e eu ler a tua coisa só faz com que é o pior. E acho que isso também não ajuda. E agora imagina, se eu que tinha só depressão, já passava já passava a sentir essa pressão toda, tu que estás a tentar engravidar, que supostamente, e eu sei, né, porque eu disse, eu já presenciei dentro da minha família pessoas muito chegadas que também fizeram o IVF, que não podem ter emoções fortes, porque eu sei que é uma recomendação médica, porque eu lembro que eu ouvi várias vezes e acompanhei algumas pessoas que disseram, não podes ter emoções fortes, não tem que deixar sempre a futura mamãe feliz e não sei o quê, porque o nosso organismo reage a tudo, por exemplo, até o clima, até tipo o ambiente dentro de casa. Exatamente. Nesses fóruns? Não, não aconselho a ninguém. Não aconselho a tentante nenhuma a estar nesses fóruns, não. Por quê? Porque o que tu tens que criar é o melhor ambiente em todos os termos. Para ti é cheiro, é os produtos que tu vais utilizar no teu corpo, é as comidas que tu vais comer, são as pessoas com quem tu te dás, são as conversas que tu tens, são os filmes que tu vês. Tudo o que está à tua volta tem que ser positivo. Porque tudo, e isto não é
minha boca ou que seja, veio direto do médico que cuidava. Foi o que eu mim. disse, eu que nem que fiz, eu sei. Tu tens que literalmente fazer uma bolha à tua volta, tipo aquela bolha de plástico que nada proteger. Pronto, porque senão, e ele diz mesmo isso, que é o meu trabalho que está em jogo. Então tu tens mesmo que comer orgânico agora. Pega em ti e vai fazer acupuntura para desintoxicar o teu corpo. Faz exercício, não tomes álcool, elimina os desodorizantes, elimina os perfumes, elimina os vernizes, que a gente não dá conta, mas é das coisas mais tóxicas que tem para o nosso sistema reprodutor. E então desde aquela altura que eu não uso nenhuma dessas coisas, não desodorizante, não verniz, não perfume, não creme de corpo, não, nada disso. E então tu tens que te rodear pelo mais positivo possível, e graças a Deus consegui fazer isso, mas ainda assim é sempre aquela pressão, será que vai dar certo? E depois quando tu engravidas e tu tens o teste positivo, tu ainda tens que ir tomando as injeções de progesterona, porque é uma gravidez que foi posta no teu corpo, não foi... O teu corpo não gerou. Exatamente, o teu corpo não gerou. É como um transplante, né? Normalmente eu sei que, tipo, os transplantes, de novo, não sou expert com base naquilo que uma pessoa acompanha, lê, estuda e vê até nos filmes, que às vezes é uma boa forma de nos educarmos. Tipo, eu sei que os transplantes também, por exemplo, de qualquer coisa, né? Tens um tempo de adaptação. Mesmo o transplante capilar, tens um tempinho ali que tens que estar, e mesmo depois de uns anos tens que volta e meia estar ali com todo o cuidado. Imagina, então uma criança, né, que está a ser posta dentro de ti, o teu corpo pode não expulsar. Exatamente. E para não expulsar, tu tens de estar a apanhar injeções de progesterona para a tua progesterona estar alta, que a progesterona é a hormona que mantém a gravidez. E então eu lembro que houve uma altura em que nós sempre recebíamos a progesterona pelo correio, que ela vinha de outro estado, estávamos nos Estados Unidos, e houve uma tempestade de neve qualquer que não permitiu que a progesterona chegasse a tempo. E então foi do género, meu Deus. Vocês entraram em pânico. Tentámos nos manter o mais calmos possíveis e conseguimos, graças a Deus o meu corpo conseguiu suprir a falta daquela progesterona, mas foi meio assim, quando conseguimos de novo o médico foi assim, mas meu Deus do céu, estávamos em risco aqui. E então é todo um cuidado que tu tens mesmo depois da criancinha já estar dentro de ti. E eu lembro de eu querer fazer um curso naquela altura e todo mundo dizia, não, tu não podes fazer um curso, tu tens que estar aqui quieta, em casa, descansada, blá, 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 blá. Outra pressão emocional e psicológica em cima de ti. Eu quero viver uma vida normal, mas tipo, tu estás a carregar o precioso aí dentro de ti, fica quieta. Mas estão a perceber, né, pessoal? É tipo, a bolinha de neve começou a aumentar aos poucos, desde os 17 até o momento que ela estava ali a tentar fazer a jurar a criança, e de novo estão-te a tirar as escolhas. Exatamente, e é sempre aquele medo de tu não conseguires. Ok, consegui, agora não posso perder. Exatamente, então às 33 semanas o médico diz-me assim, não vá, eu vou fazer uma ecografia para saber como é que estava o bebê, babá, e estas coisas todas, e eu perguntei ao técnico se estava tudo bem. Eu não lhe posso dizer nada. Os Estados Unidos todos são... essas paranoias. Não lhe posso dizer nada, só o médico é que pode falar. Tem uma coisa que é horrível nesse aspecto, não é como aqui em Angola, tipo, todo mundo te fala tudo na hora. E então, pronto, saímos dali do técnico e vamos ter com o médico, e o médico não está a fazer uma cesariana e só nos pode atender no outro dia, está bem. Então fomos sair do consultório, às tantas estamos no corredor, quase a chegar ao elevador, e ligam para nós, não, voltem, o médico já chegou. Está bem, voltamos. O médico nem sequer nos atendeu na sala, não nos mostrou exames e nada, ele atendeu-nos na sala de espera. E disse, mas você está com uma placenta prévia, a placenta estava tipo total a tapar o colo do útero, né, por onde a cabeça do bebê passa, e o seu bebê não tem passagem, vamos ter que fazer uma cesariana. Está com alguma dor? Não estou. Está com algum sangramento? Não estou. Isto é uma situação que põe a sua vida e a vida do bebê em risco. Se tiver algum sangramento, vai ser internada imediatamente até o final da gravidez. Não quero que tenha sexo, não quero penetração de tipo nenhum, nem tampões, nem dedos, nada. A forma tão agressiva, tão violenta, que ele, tipo, primeiro é que ele não te pôs dentro de uma sala, que eu acho que é muito importante. Eu hoje em dia, eu prezo muito, eu sempre prezei muito
a forma como tu dás as notícias às pessoas. Qualquer notícia. Alegre, ok, às vezes vais ligar. Mas, por exemplo, temos a falta de cuidado, de tato. Tu já estás a passar por bué de problemas. Um monte de traumas na tua cabeça. E ele claramente sabe do teu histórico. Do, tipo, desde os 17 anos estamos ali com esse... Ele tem o histórico todo. E a cena de... O teu psicológico, que é o que mais... Porque assim, eu digo sempre às pessoas... A mente, quando nós ouvimos sempre aqueles discursos do poder da mente, a mente é mesmo uma coisa muito forte. Para vocês terem uma ideia, né, e quem me acompanhou a minha saga, eu tinha 56 quilos, quase 55, 56 quilos, e quando comecei a ter as minhas crises, que é uma coisa da mente, totalmente da mente, eu perdi literalmente em 2 dias 11 quilos. Em 2 dias. Que foi, porque eu depois comecei a sentir a diferença, porque aquilo foi o que eu disse, eu começo a, tipo, não comes, não fazes, não acontece. Mas não é porque, tipo, porque eu sei que o meu cérebro, na minha cabeça, e eu sei bem os pensamentos que estão na minha cabeça, é tipo, um dia, não precisas de comer, tu não tens fome, tu não tens não sei o quê, porque então, se eu, que não tenho, que eu só estou a passar por uma coisa diferente da tua, tivesse... A minha mente manipulou todo o meu organismo, porque eu também tive o problema, porque houve um momento que eu pensei que eu estivesse grávida, porque eu fiquei sem menstruar, porque estava ali com enjoos e tudo mais. E os testes vieram mistos. Imagina tu, que já estás grávida, que já estás a passar por todo aquele susto de anos, que já nos contaste, que depois tiveste o susto de não conseguir a progesterona e estavas preocupada se conseguias ou não, o médico simplesmente sai, sei lá de onde, e te põe na sala de espera, onde se calhar tem mais pessoas, porque nós estávamos a falar do tempo do Covid, porque o nosso querido o nosso príncipe já tem 6 anos, então foi há 6 anos, então era tipo normal, tens muita gente ali. Eu não sei se ele estava a falar com uma voz calma ou uma voz tipo de forma calma, não estava. Que não estava a falar de forma que tipo só tu e o teu marido ou o teu parceiro na altura ouvissem, se calhar tem outras pessoas ali à volta. Quer dizer que ele não está só a prejudicar a ti psicologicamente, mas pode prejudicar a outras gestantes ou outras pessoas que tipo, alguém que nem sequer está a pensar em ter filho, mas depois de ouvir aquilo, pá, eu não sei se eu quero ter filho, porque é esse risco que eu estou a correr. Estás a ver? E vai te dizer isso assim, sem mínimo cuidado, sem nenhum. Quer dizer, ele literalmente estava a causar tudo para tu chegares onde chegaste. E então ele decide, às 36 semanas vamos tirar já esse bebê daí. Tipo, não tenho opção. Sara, desculpa só, eu vou-te perguntar uma coisa. 36 semanas, traduz só em meses. Porque nós leigos aqui, vou-te ser sincera, eu acho que algumas pessoas vão concordar comigo. Quando perguntas, tens quantos meses? Estás quanto tempo? Todos X semanas. E eu assim na minha cabeça, estás aquele mesmo da Nazaré? Já são 8 meses. Tu ficas assim, tipo, que conta é essa na minha vida? Porque eu tenho que contar quantas semanas são. Então, ainda são 8. 8 meses. E o bebê ainda é prematuro, às 36 semanas. Coisa que não me passou pela cabeça naquele momento. E tipo, foi do género, ok, este é o melhor médico deste hospital, desta maternidade, se ele está a dizer isso é por ter motivos suficientes, né? E então foi entrar naquela coisa do o médico sabe o que é o melhor para ti, que é uma coisa com que nós crescemos, né? O médico sabe o que é o melhor para ti. Muitas vezes, aqui em qualquer parte do mundo nós crescemos com a mentalidade de que o médico é que sabe. E tu às vezes estás a discutir com o médico a dizer, não é ele, eu que sei que é melhor. Exato. E sentiste que quando tu dizes isso, ele fica chateado. Já me aconteceu isso N vezes também. Já discuti com médicos, já apostei com médicos. Tipo, em meio de uma suposta cirurgia, eu apostar com o médico, eu não tenho isso. Quer dizer, tu tens, eu não tenho. O médico ainda assim abriu para dizer que eu não tinha, porque eu disse que eu não tinha, porque eu sabia. Acontece. Então foi ir para casa muito assustada, a tentar manter a calma. Eu já era professora de yoga naquela altura. Eu lembro-me que eu meditei. Eu fiz yoga até o último dia. Ainda tens o teu parceiro, coitado, que também está a passar por esse trauma. Porque assim, estamos muito focadas em ti, e porque o tema és tu, mas eu imagino o que é que está a passar na cabeça do homem
Que a pressão é toda do tipo, tu tens que prover, tu tens que passar a calma, tu não tens não sei o quê. E até ter que ele também quis ter este filho. Mas ele depois fica, tipo, no caso dele eu acho que é do tipo, ok, eu quero ter este filho, mas eu também não quero perder a minha mulher, porque ele está com medo. E depois é do tipo, onde é que eu falhei, o que é que aconteceu, eu tenho que passar essa calma a ela. E não tem ninguém que, porque normalmente quando eu gosto de dizer o casal engravida, nós focamos muito na mãe. E esquecemos como é que está o pai, como é que ele está nessa coisa toda. Imagina o que é que ele estava a passar. E isso foi uma coisa que eu tentei conversar com ele, mas ele também não se abriu suficiente. Mas não vamos culpar, porque a sociedade infelizmente educa que os homens não têm que falar. Exato. E então foi uma fase em que eu foi tentar fazer de tudo para me acalmar, e ainda assim eu não estava em paz com a cirurgia, não estava em paz com a cesariana, não estava em paz com nada daquilo que estava a passar. E eu liguei para minha mãe para tentar encontrar algum aconchego, algum apoio, e a minha mãe estava aqui em Luanda, e no momento em que eu liguei para ela, ela estava no meio de sei lá o quê, e ela diz-me assim: mas Sara, tu estás a pensar que tu és o quê? Tu segues as instruções do médico e ponto final. Ponto final. Tu não és nenhuma pessoa especial. Tu não és isso, tu não és aquilo. Segue as instruções do médico e acabou. Para que é que tu queres ter um parto natural e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o que mais? Segue as instruções do médico. Tu já tens a situação da endometriose. Tu já fizeste a fertilização in vitro. Segue as instruções do médico e acabou. E eu disse, ok. A minha mãe, eu desliguei a chamada e chorei. Tu não devias estar a chorar. Tu nem devias estar a chorar. Exatamente. Nada. E depois comecei a pensar na possibilidade de, durante o parto, eu morrer e a criança ficar. Ou então tu perdes a criança e não conseguis gerar. Não, mas eu nunca pensei na criança ficar perdida. Não. Tu só estavas preocupada em não estar. Já tinha passado a fase do perder a criança, porque a criança já estava lá. Eu comecei a pensar em, ok, eu vou morrer e a criança vai ficar, porque não sei por que cargas d'água. Isso era uma coisa que já estava na minha mente desde criança, tipo, as situações em que as mães morrem no parto e as crianças ficam. E então foi uma coisa que veio nesse momento, e então foi do género, ok, então sou eu que vou e a criança fica. Então, mas pronto, sempre a tentar controlar-me, e eu mesma a ser a minha terapeuta já naquele momento, porque eu já estava num rodopio tal, na downward spiral, que eu me dizia, ok, não, tu és professora de yoga, medita, tu tens que conseguir te controlar, medita, faz yoga, procura a tua paz, procura a tua calma, medita, faz yoga, procura a tua paz, procura a tua calma. E aparentemente, para as outras pessoas eu estava bem, eu estava calma, eu estava zen. Olha, essa é aquela parte que eu digo, nós acabamos às vezes por... É uma coisa que eu acho que as doenças mentais acabam por fazer, nos tornar muito bons atores. Isso. Porque tu pões uma capa. Eu lembro-me quando eu disse às pessoas, isso pensaram que fosse uma coisa recente. E quando eu comecei a falar, eu disse, não, eu tenho isso, eu sempre senti isso desde que... Hoje em dia, quando eu vou puxando na memória, eu vejo fotos do tipo 5, 6 anos. Tipo, eu tinha 6, 7 anos, eu sabia que nessa foto eu não estava bem. E tipo, eu tinha momentos e não sei o que e tudo mais. E claro que na adolescência foi piorando e por aí vai. E as pessoas, mas eu nunca percebi. Eu dizia assim, porque é o esforço que tu fazes para estar bem que depois faz-te ter essa capa. Exatamente. Porque tu estás a fazer um esforço para estar bem e tipo, tu estás a dizer o tempo todo, controla-te. E eu todos os dias, todas as horas, controla-te. E tu estás constantemente num controla, mas é tipo, tu estás tensa, estás ali, lá dentro está tudo assim a chacoalhar. É uma bombinha que pode explodir a qualquer momento. Exatamente, a qualquer momento. Mas porque tu estás num constante controle, as pessoas não se estão a dar conta. Tu estás ali a passar. Porque eu às vezes dizia às pessoas, vocês estão aqui a pensar que eu tipo, já às vezes, né? Agora hoje em dia também digo, é tudo muito bonito, estamos aqui todos assim, todo mundo tem problemas. Não vou dizer que não, todo mundo tem a sua história de vida e as suas cenas e não sei o quê. Mas até que há umas pessoas que literalmente
estão a travar uma batalha que tu nem imaginas, e muito grande. Eu acho que ainda há dias eu comentei com alguém, eu comentei assim nas redes sociais, que alguém estava a falar, sei lá o quê, eu não estava a passar por uma boa fase, e veio uma pergunta assim: o que é que tu fazes que todo mundo gosta menos tu? E eu disse: viver. E alguém disse: não viveste bem, tens que tipo não sei o quê, blá, 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 blá. E eu disse: para ti é uma coisa muito normal, tipo, quase mecânica, bem racional, tu acordares e estás a viver. Para mim é literalmente uma escolha de vida todo santo dia. Eu acordo e tenho que decidir: hoje eu quero viver ou não. Exatamente. Eu disse: não é segredo para ninguém que o ano passado eu vos disse que eu escolhi viver, porque já houve uns anos que eu literalmente acordava e dizia: eu acho que hoje não vou viver. E houve dias que eu também disse: não vou viver, e eu fazia para não viver. Né? Falhava, graças a qualquer coisa, né? Falhou, estou aqui. E dia seguinte eu acordava: ok, falhei e vou viver. Mas, né? Agora imagina tu, grávida, com esses temas todos. A tua preocupação até nem era, tipo, o teu filho não viver. Era tipo: eu sei que ele vai viver. Tu estavas preocupada e não, eu quero viver para estar com o meu filho. Eu já nem sabia se eu queria viver. Eu estava do género: ok, eu faço esse sacrifício. Estás a ver? Tu estavas a sacrificar. Se eu tiver que morrer para ele ficar, ok. Mas é de novo outra pressão, sem acompanhamento, que eu acho que é uma coisa, eu não sei. Vamos ainda por assim. No mundo perfeito seria muito bom, por exemplo, eu acho, que a partir do momento que uma mulher entrasse para um obstetra, descobrisse que estava grávida, logo a seguir este médico, obstetra, ou sei lá o que, ou mesmo a família, todo mundo dizia: ok, está aqui a tua terapeuta também. Era bom, era ótimo. Um psicólogo, uma psicóloga, uma terapeuta, uma doula, qualquer coisa, porque... Pelo menos uma doula, porque a doula está ali treinada também para identificar se há alguma coisa de errado e encaminhar para um terapeuta. Uma terapeuta, ela é psicóloga, mas ela, tipo, mesmo ela estando longe via Skype, ela controla-me, né? E houve uma altura ali que ela estava ali pronta já com o número de telefone de boa de gente, tipo, tanto ela não vive cá, ela é angolana, mas que tem contactos aqui, e mesmo fora, com nutricionista, psiquiatria e não sei o quê, porque ela diz: é necessário, hoje em dia, mesmo, ela diz mesmo: eu tenho que ter atenção, que tu tens que estar bem a 100%. Exato. Né? E eu acho que é isso, para as gestantes principalmente. Porque é assim, nós estamos aqui a falar do aspecto todo clínico. Vamos ainda lembrar do aspecto da sociedade. Bem, tu estavas nos Estados Unidos e tipo, eu sei mais ou menos as pessoas que estavam à tua volta e que têm uma certa sensibilidade em não te magoar. Mas imagina aqui em Angola, principalmente aquela que estamos até no off, que eu digo, eu acho que as pessoas aqui em Angola às vezes são muito cruéis. É tudo na brincadeira, gostam muito de levar tudo na brincadeira, mas há brincadeiras que magoam bastante. E os 300 milhões de palpites e o falar sobre a tua imagem. Olha, é a tua imagem, os palpites. E o falar sobre as tuas decisões. Eu gosto de dizer os experts de plantão. Que sabem o que é melhor para ti. Tens que comer mandioca, tens que fazer não sei o quê, porque não podes fazer isso. Olha, se tu não passares isso no corpo, depois quando tiveres o bebê vais ter isso. Olha, se tu não fizeres isso, o teu filho vai fazer não sei o quê. Então, tu já estás a passar por esse estresse todo do IVF, de teres que fazer uma escolha de te sacrificar e ainda tens que aturar isso. É muito. E aí, então, foi essa a minha questão enquanto chegava à altura do parto. E depois ainda foi: será que mudo de médico? Será que não? Depois aquela coisa: mas eu já estou quase a ter o bebê, mudar de médico agora. E depois nos Estados Unidos ninguém te recebe. Não. Com uma gravidez avançada. Meu Deus, será que mudo? Será que não mudo? Será que me vão... Não, vou ficar só já aqui, pronto. Seja o que Deus quiser. Então... seja o que Deus quiser, não foi aquilo que eu me preparei psicologicamente para que fosse. Que eu preparei psicologicamente para, pronto, se eu morrer, estou preparada psicologicamente para morrer. Eu não estava preparada psicologicamente, e isso passou-me completamente ao lado, para o meu filho ir para a UTI neonatal, depois de nascer.
Eu não estava preparada psicologicamente para nada do que aconteceu no dia do parto. No dia do parto, para já, deram-me 1 hora para chegar. Eu cheguei a essa hora, pontualmente, e o médico ralha comigo a dizer que eu estava 1 hora atrasada. Eu disse, não, é impossível, tipo, tá aqui a minha hora, tipo, eu mostrei-lhe no papel, tá aqui a minha hora, eu estou aqui, pontual. Ah, quem foi que lhe deu essa hora? Foste tu? Eu quero saber quem lhe deu essa hora. Não, foi uma outra enfermeira. Eu quero saber quem lhe deu essa hora porque está completamente atrasada e tá. Não sei, foi uma dessas enfermeiras. A gente passa por tantas no processo de coisa, tu não tens como... de check-in. Não sei, nos Estados Unidos, acho que aqui tem também, tipo, tu antes de chegares ao médico, exatamente, tu passas pela recepcionista, 300 não sei pessoas. E muitas vezes, especialmente nos Estados Unidos, que as clínicas grandes, que eles têm tipo 1500 turnos, são pouquíssimas as vezes que tu memorizas, ou tipo, tens uma enfermeira, tu só conheces mesmo o teu médico. Exatamente. E com muita sorte, né? Porque não tens como. E então, pronto, ele ralha-me quando eu chego. Péssimo. Vou para o quarto onde eu tenho que estar, né? E a enfermeira que eu tinha nem sequer me olhava nos olhos, era friíssima comigo. Eu entreguei-lhe o meu plano de parto, ela meteu ali debaixo de tudo no dossiê, fechou o dossiê e foi-se embora. Pôs-me um monitor e o meu filho não parava de fazer confusão contra o monitor. Ele nunca gostou das máquinas de ultrassom, nada. E ela pôs-me um monitor do CTG e ele lutou o tempo todo. Ficou ali a debater. E eu fiquei horas à espera de ir para a cirurgia e ele estava a lutar durante esse tempo todo. E enquanto ele estava lá dentro, eu tipo, tenho uma foto nesse momento e eu tipo, tô com uma cara que mais ninguém vai dar conta, mas se eu olho para aquela foto... Tu consegues identificar? Eu tô péssima nesse momento, eu tô péssima, tipo. Mas eu ia ouvindo, eu não tô pronto, eu não tô pronto, eu não tô pronto, mamãe, eu não tô pronto, mamãe... Mas, tipo, a ouvir assim... Conseguias ouvir a voz dele ali? Uma voz desesperada a me dizer, eu não tô pronto. E eu, quando vou finalmente para a cirurgia... E eu tenho que fazer a cirurgia porque o médico disse que eu tinha que fazer a cirurgia, minha mãe disse que eu tinha que fazer a cirurgia, todo mundo disse que eu tinha que fazer a cirurgia. O teu filho está a dizer que tu não precisa fazer. Exatamente. E tu sabes que tu não precisas. E eu estou a forçar-me a mim e ao meu filho a ir fazer a cirurgia. E tipo, eu deitei-me lá na cama para fazer a cirurgia e ele não foi meu médico, foi o assistente dele, perguntou: tenho a certeza que ela está com 37 semanas. Lembras que ele tinha dito que ele ia tirar o bebê com 36 semanas? E ele responde: tem, ela fez 37 agora. E eu, tipo, nesse momento eu paralisei. Sabias que não era? Sabia que não era. Eu disse para mim, ele mentiu. Claro. Ele mentiu na minha cara. Ele mentiu que eu estou com 37 semanas. Eu congelei. Eu não consegui fazer nada. A partir daí, tipo, foi tipo... Não sei, terem-me dado um tiro. Estás a ver quando vês no filme a pessoa apanhar um tiro e a pessoa fica... Não, é um susto mesmo. É literalmente como... É uma experiência que uma vez tive, eu lembro-me. Eu devia ter 10, 11 anos. Eu estava a andar nos combatentes. Eu estava no Pitabel. Eu estava a sair do colégio, andar a pé para ir apanhar o canogueiro, né? Porque eu vivia no Prêmio, então tinha que andar até ali ao Alameda, tipo, a Balódia, né? E eu estava a andar e eu vi um homem a ser baleado à minha frente. Tipo, não vi o ato, eu vi ela a gritar e a contorcer-se, a cair, porque a bala saiu de um sítio, tipo, fez um ricochete. E é literalmente como se tivesse a ver um caminhão de repente, de algum sítio, e bum! Acho que foi isso que aconteceu contigo, né? Tipo, passou um caminhão à tua frente. E foi do género, tipo, não estás a olhar para lugar nenhum, tem um branco completo. E tipo, oi? E vem o silêncio. E tipo, eu lá deitada, estendida, tipo... É aquele momento tipo do filme que de repente todos os sons desaparecem, tu está tudo sozinho, suspenso. E tu só estás a ouvir um bip, bip e o teu pensamento. Oi? E depois disso, o meu filho nasce e ele estava com os pulmões prematuros. Portanto, não estava pronto.
Não estava, ele estava a dizer que ele não estava pronto. Exatamente. E eu lembro dele ter nascido e eu não ter sentido nada. Absolutamente nada. Tipo, não foi alegria, não foi alívio, não foi felicidade, não foi dor, não foi nada, vazia. Foi nesse momento que a depressão, pós-parto, né, todos os traumas entraram. Tipo, tu ficaste no limbo. Yeah. Que eu digo às pessoas, às vezes eu fico no limbo porque eu não sinto absolutamente nada. O pior, eu acho que o pior é tu não sentir nada. Essa é a pior parte. Tu não sentiste uma das nada. coisas que me fez, tipo, a primeira vez que eu fui diagnosticada e deram os comprimidos, que é uma coisa que aqui acontece, que é uma coisa que eu reparei, já não sei se acontece muito, acho que já não, era quando eu fui internada, dão sempre um monte de comprimidos. E eu abomino os comprimidos. Eu tenho horror a comprimidos, a qualquer tipo de comprimido, acho que por causa disso. Porque eu já sou uma pessoa muito intensa naturalmente, como pessoa, personalidade. Não sei quem acredita em signos, não, sou escorpião. É intensa. Intensa. Aqui a gente mora. E já sou assim, intensa por natureza. Já sou uma pessoa que sente bastante. Depois, tipo, com a ansiedade e depressão, claro que tudo se multiplica. Imagina, eu na TPM, não sou a melhor pessoa do mundo. Né? Ninguém chega perto. Tanto é que quando eu estou na TPM me isolo mesmo, que eu já sei que ninguém vai levar comigo. E quando eu tomava os comprimidos, o que acontecia é que eu não me sentia nada. Era do tipo, fulano morreu, pode ser o meu best friend. E eu, ok. Não, já gasto $1 bilhão. Ok. Porque eu não estou a sentir nada. Absolutamente. E quando eu sentia, era como se eu tivesse a sair debaixo d'água. Eu tipo, entrava o ar e está tudo bem. Yeah. Esse é o efeito dos comprimidos. Agora imagina tu, sem comprimidos, sem nada, passaste por aquele trauma todo e acho que durante o parto todo ainda estavas a processar o fato de que o médico mentiu. E tiram-te a criança, ainda estás naquele momento limbo, porque ainda estavas dentro daquela bolha do não ouvis nada. Yeah. E tipo, a única coisa que me fez voltar assim um bocadinho para o momento foi, acho que o enfermeiro anestesista que estava ao meu lado e perguntou-me qual era o nome do meu filho. E eu ainda estava assim meio... Oi, o que é que se passa? Tipo, Zinedine. Ele disse Zinedine, como Zidane. Tipo, ninguém nos Estados Unidos conhece Zidane. Sim, Yeah. Os europeus os americanos são muito leigos na cultura mundial. Ninguém nos Estados Unidos conhece o Zidane. E quando ele disse Zinedine como Zidane, foi que eu olhei para ele. E quando eu olhei para ele, eu reconheci a cara dele. E eu disse, eu sonhei contigo. Tipo, e tinha mesmo sonhado com ele. Eu disse, eu sonhei contigo. Só quando eu sonhei contigo, ele tinha dreadlocks. E naquele momento, tipo, eu não sei se ele tinha dreadlocks ou não, porque todos eles têm touca. E eu reconheci a cara dele. Eu disse, eu sonhei contigo. E ele disse, sonhaste comigo? Eu disse, sim, eu sonhei contigo. E tipo, disse, obrigado por estares aqui. Tipo, muito obrigado. Foi tipo o meu único alento naquele momento. Tipo, o Rui também veio e esteve lá e viu tudo, mas tipo, aquele senhor estar ali foi tipo, ok, acho que Deus sabia o que ia acontecer e me mandou um sinal num sonho e tipo, esse é um anjo que está aqui para mim. As pessoas que sofrem ou têm esse tipo de problema têm sempre um anjinho, que é sempre a pessoa mais inesperada do mundo. Para mim, eu acho que foi a Daisy, a Lotus, eu chamo Lotus, tu conheces a Daisy Smith, que eu chamo Lotus. Para mim foi ela. Eu não estava, a minha mente, por algum motivo, nos momentos mais cruciais, ia para ela, né? E foi isso. E eu acho que no teu caso, por algum motivo, se calhar também, tu já lhe viste em algum sítio, só não te lembras, né? Estou inconsciente, se calhar. Não, eu sonhei com ele. Eu lembrava-me exatamente do sonho. Eu lembrava-me que tinha sonhado com ele, a cara dele, com dreadlocks, no meu parto. Uau! Yeah. E foi tipo no momento em que ele diz Zinedine como Zidane que eu olho para ele finalmente, porque tipo eu estava longe, tipo eu só respondi Zinedine porque enfim, ouvi uma voz aqui, Zinedine como Zidane, e eu olho para ele, meu Deus,
conheço. És tu. Obrigada por estares aqui. Yeah. E veio uma enfermeira até comigo, disse: olha, o teu filho nasceu, dá-lhe só um beijinho, nós temos que lhe levar para a UTI neonatal rapidamente. E eu tipo, o quê? Temos que lhe levar para a UTI neonatal, mas por quê? Porque ele não está bem, tem que ir para a UTI neonatal. Está bem. E foi. E tipo, eu só me lembro de ter olhado para o Rui e disse: esquece, não vai com ele. Yeah. E tipo, fiquei e mais anestesia apagaram-me. E quando eu acordei já estava na sala de recuperação, vi a primeira enfermeira, tipo, perguntei pelo meu filho, está lá na UTI neonatal, não te preocupes e não sei o quê. Apaguei de novo. A segunda vez que eu acordei já veio o Rui, e o Rui falou dele, disse que ele era muito lindo e tá. E ai, que fixe, que bom, está tudo bem com ele? Tá tudo bem. Apaguei de novo. Depois já acordei já na outra sala, né? Já tinham-me tirado da sala de recuperação e me levaram para a sala de pós-parto. E já estava mais acordada e comecei a perguntar pelo meu filho. O meu filho, ele está ali na UTI neonatal, vamos ver se ele desenvolve bem e volta já. Mais quanto tempo? Ele tem que ficar mais um tempinho sob observação. E tipo, e tu ainda estás naquele processo de que tu estás preocupada com ele, mas não estás a ter propriamente o instinto materno, do tipo, ok, estás preocupada porque sim. Estou preocupada já. Sim, mas ainda estás dentro daquela bolha de não sentir nada ou já estás a sentir alguma coisa? Eu já comecei a ficar ansiosa. Pois. Tipo, porque é suposto eu estar com a minha criança nesse momento. A criança não está aqui por quê? E afinal eu não morri. Estou aqui. Eu quero meu filho. Está onde? E tipo, cada vez que viesse alguém e eu perguntasse pelo meu filho, dá mais umas horinhas. E tipo, iam me enrolando assim, dá mais umas horinhas, dá mais umas... Se eu tiver gestantes ou familiares, estão a perceber, né, pessoal? Se eu tiver gestantes a ouvirem, ou tiverem familiares que saibam, que têm gestantes na família, estão a ver o processo todo, né? É que tipo, tu foste literalmente, tipo, todo mundo à tua volta, não estamos a pôr culpas, mas teve culpas. Provocaram uma depressão em ti durante a tua gestação, durante o parto, e provocaram também as tuas crises de ansiedade. É tipo, tu não teres controle sobre a tua vida em momento nenhum. Exato. Desde os teus 17 anos que, digamos assim, sim, que o médico não diagnostica aquilo que eu tenho, e ainda por cima disso a minha mãe que eu tinha feito um aborto com citotec, por isso é que eu tinha as lesões que tinha no útero, mas que não era endometriose que eu tinha. Meu Deus. Mas olha, assim, é para dizer o quê? A Jandira e a Chela já me disseram uma vez, disseram assim: a depressão é o excesso de pensar no passado. A ansiedade é o excesso de pensar no futuro. E quando as duas coisas cruzam, por exemplo, é o que eu vivo, né? E tu, literalmente, foste forçada desde os teus 17 anos a pensar no teu passado durante a tua vida toda. Tipo, cada ano que passava para ter mais um ano para acrescentares a pensar, nunca aconteceu. Exatamente. E depois do parto, tinhas que pensar no futuro. Sim, mas ainda mesmo tipo aos 19 anos tu já tens que pensar no futuro. Já tens ansiedade se tu vais ter filho ou não. E, tipo... Mas pronto, quando eu digo isso é porque tipo induziram então um parto que não podia ter sido evitado. Hoje em dia já sabemos que sim. E depois ninguém propriamente estar a dizer, mas por um lado se calhar era não querer te pôr em choque, né? Porque estavas ali no dorme e acorda, e que eu sei que é aquela fase, porque eu também já fui operada várias, tipo, já passei por várias cirurgias, e sei muito bem que o medo de alguns médicos é quando estamos no entra e sai da inconsciência, o choque pode nos levar para o coma, e então não sabiam como te passar essa informação, que de novo eu acho seriamente, acho que um dia vou ter uma conversa com alguém para vermos, resolvermos essa situação, de que tipo até os médicos têm que ter um bocadinho de psicologia e mestria em passar a informação, como foi no teu caso. Exatamente. Porque tu começaste a desenvolver as crises de ansiedade logo no pós-parto. Sim. Logo tipo no primeiro dia.
Yeah. E o meu filho nasceu às 10 da manhã e tipo, até à noite. Até 23, tipo, eu não às ouvi. 23, literalmente, tu já estavas Exatamente. a ter crises de ansiedade. Yeah. E depois vem enfermeira disto, enfermeira daquilo, consultora de lactância, não sei o quê, tens que tirar leite, mas eu, porra, eu vou tirar leite. Seu tipo, para quem? Cadê a minha criança que não está aqui para eu lhe dar o leite? Tipo, tragam a minha criança para aqui, pelo menos, tipo, que observação que vocês têm que lhe fazer, que ele não pode estar aqui ao meu lado. E não te dão explicação nenhuma. E tira leite, tens que tirar leite de X em X tempo, porque não sei o quê, porque não... E tipo, tu já queres ver a tua criança, já sobreviveste ao raio da cirurgia, e ainda vem mais a pressão de tira leite. E epá... e eu só fui ver a criança, tipo, às 23, acho eu. Tipo, o dia todo sem ver o filho. E eu te digo, fui ver às 23, mas eu não tenho a certeza se foi às 23, se foi no dia seguinte, eu não me lembro. Tu acabaste por perder a noção toda do tempo. Exatamente. Porque de novo ninguém parou para te dizer nada. E essa é aquela fase em que eu digo que, tipo, a minha alma saiu do meu corpo porque eu estava completamente vazia. Pois. Vazia. E, tipo... dizia o Rui que eu tipo, tinha um olhar super vazio, que parecia que tipo, não sei, eu estava drogada ou uma coisa assim, pessoal, que olhava para o nada o tempo todo. Pessoal, uma parte, para quem não conhece a Sara pessoalmente, essa vozinha dela, a Sara é mesmo assim muito doce, muito querida. E eu conheço a Sara há anos, e a Sara sempre foi aquela pessoa que tu olhas para ela e ela passa um olhar mais ternurento e calmo e fofo do mundo. Sim, eu não estou a exagerar porque eu estou aqui a falar contigo, porque é a verdade. Porque havia vezes que tu se calhar não sabes. Quando nós ficávamos ali no Skype horas a fio a falar de madrugada, quando estávamos na Argentina e nos Estados Unidos, tipo não tínhamos vida, porque eu tinha que estudar e ela também, mas tipo estudantes, né? Ficávamos ali a falar. Muitas vezes o teu olhar acalmava. Que bom. E então agora eu estou aqui a imaginar. Imaginem alguém que te passa esse amor todo e de repente essa pessoa está apagada. Não estás a olhar para nada. Tipo, é realmente tipo assustador. É realmente.